ele ouviu falar que Jesus ia passar por ali. E logo em seguida, Zaqueu sente um desejo, sente a vontade de conhecer Jesus. Muitas das vezes, nós conhecemos, ou muitas pessoas conhecem Jesus somente por ouvir falar, ou somente por alguém que comunicou aquela pessoa sobre Jesus. Talvez seja o caso de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu sente o desejo de conhecer Jesus. Porque uma coisa é conhecer Jesus, outra coisa é ouvir falar sobre Jesus. Muitas das vezes, quando nós ouvimos falar de alguém, nós só sabemos o que nós ouvimos. E muitas das vezes, por ouvir alguém, nós ouvimos algumas desqualificações, ou até mesmo ouvimos algumas qualidades. Talvez aquele não teria ouvido de Jesus, não teria ouvido sobre Jesus somente as qualidades, mas também teria ouvido algumas desqualidades. Por exemplo, a sua palavra seria muito forte. Por exemplo, Jesus, ele anda com discípulos. Jesus tem as suas particularidades com quem ele anda. Jesus, ele somente veio buscar os judeus. Talvez ele ouviu esta desqualidade do sentido de que Jesus talvez não iria receber, pois Jesus ser um homem santo, ser um homem puro, ser um homem que não tinha pecado, ser um homem que não tinha impureza. Mas o texto diz também que Jesus, diz Zaqueu, ouve falar e deseja ouvir e conhecer sobre Jesus. Automaticamente, Zaqueu ouviu falar também das qualidades de Jesus. Que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus dá vida à abundância, que Jesus prepara esse lugar, que Jesus percebe ver, que Jesus percebe ouvir. Jesus vai ouvir as qualidades de Jesus. Então ele ouve essas qualidades, e ele ouve falar que Jesus ia passar em Jericó. Só que ele já sabia que Jesus não andava só, viu, Batista? Jesus não andava só com dois, só com três. Jesus andava com multidão numerosa, ouvindo ali a palavra de Deus. Só que nós aprendemos uma coisa interessante. Nós aprendemos que muitos daquela multidão só queria receber, só queria venha ver nós, o vosso reino nunca ia. Talvez alguns queriam ser curados, ser liberto, ser purificado, talvez de uma lepra, de uma enfermidade. Só que Zaqueu, quando cenário da adoração, Zaqueu sente vontade de conhecer Jesus. Quando ele sente vontade de conhecer Jesus Cristo, isso significa que ele não vai pelo que Jesus faz, ele vai pelo que Jesus é, ele vai pelo que Jesus é. Oh, glória a Deus. E ele vai de encontro com Jesus. Ele corre, só que ele chega, ele vê a multidão. Só que Zaqueu não se depara com a multidão e fica, pronto, acabou. Porque tem muitas pessoas que, quando está passando por dificuldade, no primeiro problema ele já quer parar, no primeiro
Zaqueu já quer desistir. O primeiro problema é abandonar Jesus. Só que Zaqueu, ainda apesar de reconhecer Jesus, apesar de não ter dialogado com Jesus, mas ele sentiu o desejo: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Fale com o nome que estava selado, diga para ele: conheça Jesus, fale com Jesus, dialogue com Jesus, conheça Jesus. Quando ele diga mais para ele: olha, Jesus está aqui, o céu está aqui, alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa tem que acontecer. Ele vê a multidão e ele era de pequena estatura. A Bíblia não diz que ele era grandão, mas ele é um homem pequeno e baixo. E por muito temor, quando se tem uma multidão, quem está aqui no último para ver quem está lá no final, se não for em cima de um palanque, não consegue ver. Então ele diz, ele teve uma ideia: se eu não posso ver Jesus aqui de baixo, eu vou ver Jesus ali de cima. E ele tem uma figueira brava. Isso significa que ele já tinha uma dificuldade por não chegar até Jesus por causa da multidão. Agora ele tem uma dificuldade para subir na figueira brava, porque existia muitas dificuldades. É como se tivesse espinho nela. Só que ele não olha para o obstáculo, sobe. Ele está lá, de longe, olhando para Jesus. Sabe Jesus que conhece o meu Batista, e conhece o teu coração, olhando para o coração de Zaqueu. Porque, pastor, porque Jesus é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece todas as coisas, vai em toda hora ao mesmo tempo. E ele diz: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Está aqui naquela aldeia, está maravilhoso, está em São Paulo, ele está contemplando todos. E ele contempla Zaqueu. Está vendo esse momento? Zaqueu diz: meu Deus, eu já estou muito feliz em ver Jesus. Só que Zaqueu, Jesus olha para a figueira. Jesus olha para a figueira e vê quem? Zaqueu. Quando nós temos um convite, viu, presbítero de Modival, quando temos um convite de algo importante, nós ficamos tão alegres, nós ficamos tão satisfeitos, nós ficamos tão felizes. Quando algo importante nos convida. Agora imagina, era Jesus que estava convidando ele. Estava convidando ele. Estava convidando